Olá, fala galera, beleza? Chegou a hora de você conferir aqui comigo a lista de exercícios sobre a propagação do calor. Espero que você tenha curtido a aula, curtido os exercícios de aula, a lista também. E já sabe, né? Se tiver alguma dúvida, agora é hora de você acompanhar aqui como é que resolve cada coisa e aprender até um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos começar já? Ó, tenho aqui o primeiro da lista, né, que é do Enem PPL. Inclusive, esse aqui é um assunto que eu já falei para você que cai muito no Enem, né? O Enem adora esse assunto aqui. E ele fala assim, ó: alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para condicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica K de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Então reparem que a gente tem ali, ó, o cobre, o alumínio, o ferro, o vidro e a cerâmica, cada um com sua respectiva condutividade térmica. Considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Bom, se eu quero manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo, eu quero evitar as trocas de calor dele com o ambiente, eu quero evitar que o alimento perca calor para o ambiente. Então, o material do recipiente tem que ter o quê? A menor condutividade possível. E a menor condutividade possível, se a gente analisar aqui, ó, é a da cerâmica, né? Então, imagina, se colocar o alimento no recipiente de cobre ou alumínio ou ferro, ele vai esfriar super rápido. Agora, o vidro já demora um pouco mais e a cerâmica seria o ideal aqui. Então, cerâmica, alternativa E. Beleza? 2. Enem 2021. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então você tem aqui ó, o Sol, a brisa marítima e a ilha de calor, que é a cidade. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Um entre o Sol e a ilha de calor, e outro entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, quais? Bom, galera, como é que a radiação do Sol chega. Puta, já dei spoiler, né? Como é que o calor do Sol chega na Terra? Por meio de radiação, por meio da luz solar. Então, a primeira forma de troca de calor que a gente tem aqui é a radiação. E aí, o que acontece? O ar em contato com a superfície quente ali do asfalto da cidade vai ficar quente também, e aí os fluidos mais quentes ficam menos densos e sobem. Então aqui eu tenho um fluxo de ar para cima, e é esse fluxo de ar que joga para cima a brisa marítima. Então, quais são os processos aqui? O primeiro é a irradiação e o segundo é a convecção. Cadê? Onde está essa alternativa? Alternativa A. Então temos aqui, ó, irradiação e convecção. Molezinha, né? 3 também o Enem, agora Enem PPL 2019. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras. De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético, foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando-se as posições de entrada da água fria e saída da água quente no reservatório. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída da água no reservatório é respectivamente em quais posições? Bom, tem que entrar água fria e sair água quente.
A água é um fluido, obedece à convecção e a gente sabe que quando a gente tem uma convecção, o fluido mais frio fica embaixo e o fluido mais quente fica em cima. Então, para que a gente não tenha trocas de calor excessivas ali entre a água fria e a água quente, né, para que a gente não resfrie a água quente que já está no reservatório, a água fria deve entrar aqui, ó, pelo 3, né? Ela entra pelo caninho 3 e aí ela vai esquentando, vai subindo ali no reservatório e a água que a gente tem que mandar para as torneiras é a água mais quente. E a água mais quente está na parte de cima, aqui ó, no 4. Então tem que entrar pelo 3 e sair pelo 4. Alternativa D. Fechou? Agora outro do Enem, Enem Libras. Você pode até falar assim, pô, Araújo, mas eu não faço Enem PPL ou Libras. Tudo bem, galera, é o mesmo banco de dados. Então, todas as questões do Enem, de todas as formas do Enem, saem do mesmo banco de dados. Por isso que é tão importante você olhar todas as provas do Enem. Todas. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria do que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após um longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Então, qual é a forma que explica isso? Deixa eu até mudar minha câmera aqui, ó. Eu vou usar meu amigo aqui, meu Don Quixote, para explicar isso para você. Então, tá aqui ó, o Don Quixote. Ele tem a base de madeira, mas ele é de metal. Quando eu encosto o metal, eu sinto frio na minha mão. Quando eu encosto na madeira, eu não sinto. Por que que acontece isso? Porque cada material tem uma condutividade térmica diferente. Opa, não estava mostrando a base, está aqui. Ó. Cada material tem uma condutividade térmica diferente. Volta para lá, Don Quixote. Fica aí no seu lugar. Maravilha. Tá, e o que isso tem a ver com a sensação do frio? O frio que você sente tem a ver com o fluxo de calor pela sua pele. Quando você encosta numa superfície de um material que tem alta condutividade, o calor flui da sua mão para esse material mais rapidamente, você sente mais frio. Quando o material tem baixa condutividade, isso diminui a perda de calor e com isso você sente menos frio. Então, voltando lá no exercício, A. Posso dizer que a madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor? Não, não tem nada disso. Os dois são materiais que deixam o calor passar. Não tem essa de fornecer calor e, né, bom absorvedor. Não. B. O metal absorve mais temperatura que a madeira? Não, não existe absorver temperatura. Você absorve calor. E aí o calor faz mudar a temperatura. C. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Sim. Por quê? Porque o metal tem uma condutividade maior do que a madeira. D. A madeira retém mais calor do que o metal. Isso é errado. Nenhum corpo retém calor. Calor só recebe esse nome quando está passando de um corpo para o outro. E o E fala que o metal retém mais frio que a madeira. Aí está totalmente errado, porque nem existe o frio como uma grandeza física, né? Então só pode ser a alternativa C. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. 5. Enem 2019. Em 1962, um jingle, que é uma vinheta musical criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Então a propaganda ficou super famosa na época, até depois, porque imagina, em 62 eu nem pensava em nascer ainda, juro. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, quais funções? Bom, aqui ele nem comenta o fato do frio estar batendo na porta, né? E o frio, a gente sabe, não é uma grandeza física. Você tem perda de calor, não tem entrada de frio.
Mas o que que os cobertores, as paredes, as portas da casa fazem? Eles aquecem a pessoa, aquecem o lar da pessoa? Não. Eles apenas impedem as trocas de calor, diminuem as trocas de calor, pois têm baixa condutividade térmica. Então, a função deles não é aquecer os corpos de jeito nenhum, não é evitar a entrada do frio nas casas, é minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, como está aqui na alternativa C. Então, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. O D falava em diminuir a entrada de frio, está errado. E o E, aquecer a casa, reduzir a perda de calor pelos corpos. Não, não tem aquecimento, é só redução da perda de calor. 6 da UEL, 2019. Ó, reparem que os 5 primeiros, galera, foram do banco de dados do Enem. Os 5 primeiros, Enem. E vem mais ainda. Numa sala com temperatura de 18 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Nesse caso, é correto afirmar que a rápida transferência de calor da mão ou do objeto para onde? Vamos lá. Então, tem um objeto de metal e outro de plástico. O ambiente está a 18 graus. A pessoa está a 36. Primeiro, o calor vai passar de onde para onde? Da mão para os objetos ou dos objetos para a mão? Da mão para os objetos, né? Sempre do mais quente para o mais frio. Então, eu já posso até eliminar algumas alternativas. Ó. Se você olhar a alternativa B, ela fala do objeto metálico para a mão. Está errado. A alternativa D fala do plástico para a mão. Também está errado. Esquece isso. Tá, agora pensa no seguinte, qual dos dois que vai parecer mais frio para essa pessoa? Você deve ter uma experiência dessa na sua vida, né? Diariamente, se bobear. Você encosta numa peça de plástico, outra de metal, qual que parece mais fria? A de metal. E por quê? É porque ela está mais fria? Não, é porque o metal tem uma condutividade térmica maior. Então, o fluxo de calor é maior da mão para o metal do que da mão para o plástico. Vamos analisar aqui as alternativas. Ó. A. É correto afirmar que é uma rápida transferência de calor da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico. Por isso, a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico. Aí, perfeito. Alternativa A. O C está errado porque fala um fluxo maior da mão para o plástico, não é, né? É maior da mão para o metal. E o E fala também que é maior, mais rápido da mão para o plástico, mais lento para o metálico. Então ficamos mesmo com a alternativa A. E o 7, de novo, quem que apareceu de novo? O Enem. Enem 2023. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado a um preço considerado alto quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Bom, vamos pensar. Primeiro ali ele está usando material reciclado, né? E está usando também casca de café, um material natural. E segundo, esse copo ele não queima a sua mão quando você segura ele, mesmo que ele contenha café bem quente. Para que ele não queime a sua mão, ele deve ter uma condutividade térmica baixa, porque se ele conduzir muito rápido o calor do café vai passar para sua mão e você vai queimar a mão. Então ele tem que ter uma condutividade térmica baixa. E a outra vantagem deve ser relacionada ao ambiente, né, à sustentabilidade. Vamos ver aqui. A. Ter uma durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável.
Ele não disse nem uma coisa nem outra, nem tem durabilidade cerâmica, ele falou que é semelhante, mas não tem a mesma durabilidade, e ele não falou que é totalmente biodegradável. B. Ser tão durável quanto a cerâmica e ter alta condutividade térmica. Não, ele tem que ter baixa condutividade e não sabemos se ele é tão durável quanto a cerâmica. C. Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Ó, cuidado, tem muita gente que marca esse aqui porque pensa, tá certo, né? É bom você aumentar o resíduo biodegradável na natureza, porque você está tirando outros resíduos não biodegradáveis. Errado. Você tem que reduzir os resíduos na natureza de qualquer forma. Então, aumentar o resíduo na natureza não é algo bom. Olha D, ó. Ter baixa condutividade térmica é reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Isso sim é uma vantagem. Então a alternativa correta, galera, é a alternativa D. Certinho? O E falava que ter alta condutividade térmica já está errado e possibilitar a degradação do material no meio ambiente. Então, não é, é a D mesmo. 8. Uma vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que se assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilíndrico com fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. A configuração da vaporeira permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor de água. Então você tem ali um desenho, uma foto de uma vaporeira, e ele fala assim, ó: como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogão é transferido através do material da panela para a água por X, um certo processo. A água aquecida começa a vaporizar, de forma que, por outro processo, transporta calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. E aí, quais são esses dois processos que deveriam estar nas lacunas? O primeiro é condução, porque o calor passa através do fundo da panela ali para a água por condução, o fundo da panela é sólido. E o segundo é a convecção, porque o calor vai subindo pelo vapor que vai passando pelos furinhos das peneiras. Então, condução e convecção. Alternativa C. Beleza? E olha o 9, da onde que é de novo? Enem. Enem PPL 2024. A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em dois copos metálicos com as mesmas características, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de preto, que é o copo 1, e a do outro é espelhada, que é o copo 2. Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia. Ao se colocar um termômetro dentro de cada copo, observa-se após alguns minutos que a temperatura da água de cada copo funciona como. Bom, o A fala que dos dois copos diminui igualmente, B fala que do copo 1 diminui e a do A permanece a mesma, C fala que do copo 2 diminui e a do copo 1 permanece a mesma, D, a do copo 1 diminui mais rapidamente que a do copo 2, ou E, a do copo 2 diminui mais rapidamente do que a do copo 1. Bom, galera, como são dois copos metálicos, bons condutores de calor, abertos, não dá para a gente dizer que a temperatura vai permanecer constante, né? Se eu colocar água quente nesses copos, a tendência é a temperatura diminuir. Mas em qual dos dois que diminui mais rápido? No copo preto ou no copo metálico espelhado? Reparem que ele falou aqui que todo material emite e absorve energia e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia. Pensa num dia ensolarado, muito quente. Se você for sair de casa, você não vai evitar roupas pretas para não passar calor? Por quê? Porque a gente sabe que os corpos escuros, eles absorvem melhor a radiação. E se eles absorvem melhor, também emitem melhor. E isso vai fazer com que a água no copo preto sofra uma redução mais rápida de temperatura. Beleza?
Então, os corpos escuros não só esquentam mais rapidamente, como também se resfriam mais rapidamente do que os corpos mais claros ou espelhados. Então, qual que é a correta? A água do copo um diminui mais rapidamente do que a água do copo 2. Alternativa D. E o 10? O 10 fala para a gente que, considerando o conceito de calor, né, de transferência de calor, que é energia transferida para ou de um sistema unicamente por diferença de temperatura, o que, que é incorreto, o que, que é errado a gente afirmar? A. A condutividade térmica de um dado material pode ser definida como a taxa de transferência de calor através de uma unidade de comprimento de dado material por unidade de área por unidade de diferença de temperatura. Caramba, meio complexo, né? Vamos fazer o seguinte: vamos lembrar aqui da equação do fluxo de calor. Ó, o fluxo de calor, que é igual à quantidade de calor que passa pelo corpo a cada unidade de tempo, é igual à área, tá? Igual à condutividade vezes a área, vezes a diferença de temperaturas, T1 menos T2, dividido pelo comprimento ou espessura do corpo. Se a gente isolar o K, que é a condutividade, a gente tem calor vezes comprimento dividido por área vezes a diferença de temperaturas vezes o tempo. Ah, ficou feio esse tempo aqui, vamos ajeitar. Pronto, vezes o tempo. Vamos ver o que ele falou. A condutividade pode ser definida como a taxa de transferência de calor. Então, taxa de transferência de calor já é o calor pelo tempo, já é o fluxo. Através de uma unidade de comprimento de dado material por unidade de área, através de uma unidade de comprimento por unidade de área, por diferença de temperatura. Certinho. Está tudo aqui na equação. Então a A está correta, não é essa que a gente quer. B. Diferentes materiais armazenam calor de modo distinto e define-se a propriedade calor específico como a medida da capacidade do material de armazenar energia térmica. Muito, muito, muito errado isso aqui. Galera, o calor não é armazenado, o calor é energia em trânsito. Então, o calor ele está sempre passando de um corpo para o outro. Olha a definição, ó. Energia transferida para ou de um sistema unicamente por diferença de temperatura. Energia transferida não é uma energia armazenada. Então, esse aqui é o que está errado. E a gente sabe que o calor específico ele vai dizer para a gente quanto calor cada unidade de massa da substância precisa receber ou perder para a temperatura variar 1 grau. O C fala que os mecanismos fundamentais de transferência de calor são condução, convecção e radiação. Perfeito. O D fala que a condução é um processo pelo qual o calor flui de uma região de temperatura mais alta para uma região de temperatura mais baixa dentro de um meio sólido, líquido ou gasoso, principalmente sólido, ou entre meios diferentes em contato físico direto. Na condução, a energia é transmitida por comunicação molecular direta, sem o apreciável deslocamento das moléculas. Perfeito. E o E fala que na radiação, qualquer superfície com temperatura acima de zero, tem esse grau aí não deveria existir, deixa eu até arriscar aqui, ó, essa bolinha não tem, 0 Kelvin, emite radiação térmica. Define-se como corpo negro uma superfície que absorve totalmente ou parcialmente a radiação que incide sobre ela. É isso aí. Então a única errada é a alternativa B mesmo. Ok, galera. Então vamos para o 11 agora. O 11 pede o seguinte: observe os excertos abaixo retirados da lista de obras para o vestibular unificado UFSC, IFSC e IFC 2024. Bom, a gente tem aqui, ó, 5 excertos, certo? E ele fala assim, ó, com base no exposto, é correto afirmar o quê? Bom, vamos ler cada um deles aqui.
O primeiro fala assim, ó, dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com um pavoroso estampido, e Túlio não acabou a palavra. O segundo fala, fazia calor. Os presentes suavam e enxugavam o suor com as costas ou a palma das mãos, sem deixar os lábios vacilarem na prece. O terceiro fala rapidamente, leva o fósforo até a outra boca, que se acende imediatamente, produzindo, por um instante, uma grande labareda. Mauro se assusta. Rapidamente coloca a frigideira sobre a boca que se acendeu, como se quisesse baixar o fogo. O quarto fala assim, ó, confuso, Mauro agarra o cabo de ferro da frigideira para tirá-la do fogo. O cabo está quente e ele queima a mão. E no quinto, ele fala: acostumados e indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados a fumar. Um vento frio cortava a baía. Então vamos ver o que ele fala agora sobre cada um desses excertos. Na primeira afirmação, ele fala o seguinte: ó, em 2, o suor ajuda a regular a temperatura do corpo, pois ao evaporar favorece a troca de calor da pessoa com o meio. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente sua para poder reduzir a nossa temperatura, para regular a nossa temperatura. O suor, quando evapora, rouba calor do nosso corpo para evaporar, porque a evaporação é um processo endotérmico. Então, quando ele rouba calor do nosso corpo, a nossa temperatura diminui. Então, esse primeiro aqui, ó, belezinha, tá certo? 2. Em um, se apenas a massa de uma pistola e a velocidade de disparo da bala forem conhecidas, é possível determinar a quantidade de movimento da pistola após o disparo. Então aqui ele já está falando de mecânica, não tem nada a ver com trocas de calor, mas vamos lá. Se apenas a massa de uma pistola e a velocidade de disparo da bala forem conhecidas, é possível determinar a quantidade de movimento da pistola após o disparo? A resposta é não. Por quê? Para você determinar essa velocidade de disparo aqui, da pistola depois do disparo, você usa a conservação da quantidade de movimento. E aí, a gente precisaria saber também qual é a massa do projétil, né? A massa da bala que foi disparada. E qual era a situação inicial, que a gente pode até imaginar que era repouso, mas só com esses dados não dá para determinar. 4. Em 3, a frigideira que está sobre a boca do fogão se aquece por condução térmica. Vou só voltar aqui no 3 para lembrar. Rapidamente, leva o fósforo até a boca, que se acende imediatamente, produzindo por um instante uma grande labareda. Mauro se assusta rapidamente, coloca pá, 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 é isso mesmo. Então, com certeza, galera, o fogo ele vai aquecer a panela por condução, né? E aí, através da condução, esse calor vai se espalhar por toda a panela. Então, o 4 é correto. 8. Em 2, 3 e 4, comprova-se que o calor é uma substância fluida transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Como assim uma substância fluida? Não, o calor não é uma substância. O calor, ele é uma forma de energia, né? É energia em trânsito. Então, esse aqui está errado. 16. Em 5, o vento que cortava a baía transfere frio para o corpo das pessoas, que assim têm suas temperaturas reduzidas. Mas de jeito nenhum, nem pensar. Como assim transferir frio? O frio não é uma grandeza física. Então, o vento favorece a perda de calor, fazendo com que as pessoas sintam mais frio. E o 32 fala em 4, se o cabo da frigideira fosse de madeira, provavelmente o Mauro não queimaria a mão, pois a madeira tem menor condutibilidade térmica do que o ferro. Perfeito. Então, se fosse um cabo de madeira, como a condutividade ou condutibilidade é menor, você não queimaria a mão. Então, tá aqui, ó, as corretas são 1, 4 e 32, ou seja, a soma das corretas dá 37. Com o exercício 12, a gente vai começar agora aqueles exercícios que exigem o cálculo do fluxo de calor que a gente viu na aula. Então, esse aqui, ó, da AFA 2022, fala que uma porta retangular de vidro de 12 milímetros de espessura, 2 metros de altura e 1 de largura separa um ambiente onde a temperatura é mantida a 20 graus Celsius do meio externo, cuja temperatura é -4. Considerando que a perda de calor desse ambiente se dê apenas através da porta, a potência em watts de um aquecedor capaz de manter constante essa temperatura deve ser igual a quanto?
Aí reparem que ele deu a condutividade térmica do vidro 0,8 watt por metro vezes Kelvin. Bom, vamos começar pegando os dados aqui, ó, que ele deu, super importantes. 12 milímetros a espessura, 2 metros é a altura, 1 metro é a largura da porta. Então já vou anotar aqui, ó, o seguinte. A espessura dessa porta é igual a 12 milímetros, que é a mesma coisa que 12 vezes 10 a menos 3 metros. Eu estou passando para metros porque aqui, ó, na condutividade, reparem que ele deu watt por metro vezes Kelvin. Então, tem que colocar todo mundo na mesma unidade. A área dessa porta é igual à altura dela multiplicado pela largura. Chamar de L aqui a largura. Então, a gente vai ter 2 metros multiplicado por 1, o que é igual a 2 metros quadrados. E agora, o fluxo de calor através dessa porta é igual a condutividade vezes a área vezes a diferença de temperaturas sobre a espessura ou o comprimento. Substituindo os valores que a gente tem, como é que fica? Ó, o K vale 0,8, a área 2 metros quadrados, a diferença de temperaturas é 20 menos 4, e a espessura 12 vezes 10 a menos 3. Bom, não sei se está ouvindo aí no vídeo, espero que não, mas está rolando obra aqui perto, então tem um barulhão, não tem como fugir dele. Espero que não esteja atrapalhando aí para você ouvir direitinho. Bom, como é que ficam essas contas aqui? Reparem que 20 menos 4 vai dar 24. Esse 24 eu posso simplificar com o 12 de baixo, e aí ele vai virar 2, né? Porque 24 dividido por 12 dá 2. E aí o que sobra? Ó, 0,8 vezes 2, 1,6. Vezes 2, 3,2. Então a gente tem o fluxo igual a 3,2. E o 10 a menos 3 que está ali embaixo, eu passo para cima, trocando o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a 3. O que? Watts, que é a unidade que aparece aqui. Bom, olhando agora, né, que ele perguntou para a gente? Ele perguntou qual deve ser a potência de um aquecedor capaz de manter constante a temperatura desse ambiente. Se a gente concluiu que esse ambiente está perdendo através da porta 32 mil watts, né, de calor, né, 32 mil joules por segundo, então o aquecedor tem que repor exatamente essa mesma quantidade e a potência dele em watts tem que ser igual a 32 mil, quer dizer, 3.200, né, não é 32 mil, é 3.200. Alternativa C. Belezinha? Então tá feito. Vamos para o 13. Santa Casa de São Paulo, esse aqui, hein? Ó, os tecidos do corpo humano possuem diferentes capacidades de transmitir calor. O coeficiente de condutibilidade térmica da pele vale 3,8 Joule por metro segundo grau Celsius. E o da gordura subcutânea tem valor de 1,9 Joule por metro segundo grau Celsius. A relação entre a quantidade de calor que flui por 1 cm² de pele de espessura 1 milímetro a cada segundo e a quantidade de calor que flui por 1 cm² de gordura subcutânea de espessura 8 milímetros a cada segundo, quando submetidos à mesma diferença de temperatura, é igual a quanto? Bom, reparem que ele quer que a gente compare, que a gente relacione aqui o fluxo através da pele, φP, com o fluxo através da gordura, φG. Galera, uma dica geral assim. Na física, quando tem algum exercício que quer que você compare, relacione duas grandezas,
O jeito mais simples costuma ser você dividir uma pela outra, você calcular a razão entre as duas. Então, eu vou começar calculando aqui a razão entre o fluxo de calor pela pele e o fluxo de calor pela gordura. O fluxo de calor pela pele é igual à condutividade da pele vezes a área da pele vezes a diferença de temperaturas, T1 menos T2, dividido pela espessura da pele. Vou pegar aqui a retinha para ficar bonito. Pronto. Agora, para a gordura, eu tenho a condutividade da gordura vezes a área de gordura vezes a diferença de temperaturas T1 menos T2 dividido pela espessura da gordura. Bacana. Reparem que ele deu para a gente aqui, ó, que a área é 1 cm² tanto para a pele quanto para a gordura. Então, eu já posso cancelar essa área da pele com a área da gordura aqui embaixo. Ele falou que as duas são submetidas à mesma diferença de temperatura. Se é a mesma diferença de temperatura, eu também posso cortar essa diferença de temperaturas em cima e embaixo. E aí vai sobrar, não é verde, é azul, vai sobrar a condutividade da pele dividido pela espessura da pele sobre a condutividade da gordura dividido pela espessura da gordura. E, consequentemente, a gente vai encontrar φP sobre φG igual a condutividade da pele vezes a espessura da gordura sobre a condutividade da gordura vezes a espessura da pele. E aí, meus queridos, é só colocar os valores aqui, ó. A condutividade da pele é 3,8 e a espessura da gordura é 8. Então aqui vai ficar 3,8 vezes 8. Você pode perguntar, Araújo, não tem que mudar as unidades? Não, estou colocando a mesma unidade em cima e embaixo, as unidades vão se cancelar. A condutividade da gordura é 1,9 e a espessura da pele é 1 milímetro. E aí, o que acontece? 3,8 dividido por 1,9 dá 2. E 2 vezes 8 é 16. Então, se φP sobre φG é igual a 16, eu posso dizer que o fluxo pela pele é 16 vezes maior do que o fluxo pela gordura. E aí temos a alternativa D. Então tá aí, como a gente sabe, né, não só nos humanos, nos animais, rejais, mamíferos, tudo mais, a gordura ela serve também como isolamento térmico, né, como isolante térmico, protetor contra o frio. E aí dá para ver nesse caso que o fluxo de calor através da gordura é 16 vezes menor do que o fluxo através da pele, claro, considerando que você tem uma espessura de gordura maior. Ok? E olha quem está de volta aqui na nossa lista, o Enem. Mais um do Enem, Enem 2021. Esse cara fala o seguinte: na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material, da sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura Dzinho do material, sendo dada pela relação calor sobre tempo igual a K vezes A ΔT sobre D. Bom, é a equação, a lei de Fourier que ele está dando para a gente, né? Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por uma fórmula um pouquinho diferente. Reparem que agora, para dois materiais, tem uma equaçãozinha diferente que ele deu.
Ah, eu não precisava saber essa equação? Não, ele está dando para gente. E nessa equação, D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, e K1 e K2 as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, tem uma condutividade de 20 watts por metro vezes Kelvin, o ferro, com condutividade de 8, e o aço, com condutividade de 5. Combinado com o cobre, né, o aço combinado com o cobre tem uma condutividade de 40 watts por metro vezes Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é qual? Bom, a mais econômica, como ele disse, é aquela que conduzir melhor o calor, né, que tiver um maior fluxo de calor. E a menos econômica é que tiver um menor fluxo de calor, porque vai precisar gastar mais gás para cozinhar. Então, o que a gente tem que fazer é calcular esse fluxo, né, que é a relação entre a quantidade de calor e o tempo. Ó, o fluxo, aqui, ó, que é a quantidade de calor sobre o tempo. Então vamos lá, qual que é a primeira panela que a gente vai calcular aqui? Panela de alumínio, né? Então você tem uma panela de alumínio, uma de ferro, quer dizer, vamos começar pela de ferro aqui, ó, panela de ferro, depois uma de alumínio e depois uma de metade em cobre, metade em aço. Então deixa eu colocar aqui, ó, ferro. O fluxo através dessa panela vai ser igual à condutividade. Ó, tô usando essa equaçãozinha aqui, ó. Condutividade K, que vale quanto? Para o ferro, 8 watts por metro vezes Kelvin. Ali, 8 watts por metro vezes Kelvin. A área eu vou deixar A mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a área, mas ela é igual para todas as panelas. A diferença de temperatura eu também vou deixar ΔT, porque é igual para todas as panelas. E a espessura vai ficar Dzinho também. Por quê? Porque eu também não sei, mas é igual para todas as panelas. Então, no fundo, você tem aqui um fluxo de calor através da panela de ferro que é igual a 8 vezes A vezes ΔT sobre D. E para a panela de alumínio? Para a panela de alumínio, a gente vai ter um fluxo que é igual à condutividade. Condutividade do alumínio 20 multiplicado pela área da panela, que eu não sei, mas é igual para todo mundo, multiplicado pela diferença de temperaturas, que eu também não sei, mas é igual para todo mundo, e a espessura, que também é igual para todo mundo. Isso vai dar 20 vezes A vezes ΔT dividido por D. Comparando os dois, eu já sei que o ferro é menos econômico do que o alumínio, né? O alumínio é mais econômico do que o ferro. Agora vamos ver a panela aqui, ó, de aço e cobre. Eu vou chamar aqui de Fi3. Para essa panela, a gente vai ter que usar essa outra equação que ele deu aqui, ó, essa de baixo. Então, como que vai ficar? Eu tenho que colocar primeiro a área vezes a diferença de temperaturas, ΔT, dividido por D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Bom, D1 é a espessura da primeira parte, vamos dizer que seja da parte de aço. Como metade da espessura é cobre e a outra metade é aço, eu vou colocar no lugar desse D1, D sobre 2, dividido pela condutividade do aço, que vale quanto? Do aço 5.
mais a espessura do cobre, que também é D sobre 2, dividido por 40, que é a condutividade do cobre. E aí eu tenho que fazer essa continha aqui, né? Vai ficar A vezes ΔT dividido por D sobre 10 mais D sobre 80. Aí, fazendo essa soma aí embaixo, né? D sobre 10 mais D sobre 80, isso vai dar 9D sobre 80. Porque eu multiplico aqui, ó, por 9 em cima e embaixo, por 9 não, por 8, né? Em cima e embaixo, para a gente ficar com o mesmo denominador. Então, eu vou encontrar A vezes ΔT dividido por 9Dzinho sobre 80. E aí, finalmente, esse fluxo 3 vai ser igual a 80 sobre 9 vezes A vezes ΔT dividido por D. O que dá aproximadamente, ó, 80 dividido por 9 dá um pouquinho menos que 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 9 A ΔT sobre D. E agora eu posso comparar com as condutividades aqui, com os fluxos no ferro e no alumínio. O que a gente conclui? O alumínio tem o maior fluxo de calor, por isso ele é o mais econômico. Depois vem a panela de aço e cobre, e por último vem a panela de ferro, que tem o menor fluxo de calor, por isso é a menos econômica. Então a resposta só pode ser alumínio, cobre, aço e por último ferro, alternativa B. Exercício chatinho, porque é trabalhoso, mas as equações foram dadas, né? Então era mais uma questão de matemática do que uma questão de física mesmo, porque não tinha muita coisa para pensar aqui fisicamente como fenômeno. E vamos para o 15, 15 da Unesp. Ó, o gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente em um experimento no qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação, e a linha vermelha o calor trocado com o meio por radiação e convecção. Então temos aqui o gráfico. O problema é quem que é o azul e quem que é o vermelho, né? Ainda bem que ele colocou aqui para gente o Ezinho de evaporação e o RC de radiação e convecção, né? Sabendo que os valores positivos indicam o calor recebido pelo corpo e os valores negativos indicam o calor perdido pelo corpo, o que a gente pode concluir? Bom, dá para você ver aqui que os valores da evaporação são sempre negativos. Por quê? Porque por evaporação você não ganha calor, você só perde calor. E no caso da radiação e convecção, a gente tem aqui, ó, para temperaturas maiores do que 36 graus, o calor é positivo, porque você recebe calor do meio ambiente que está mais quente do que você. E para valores menores, aí o calor é negativo, porque você perde calor. Você vai falar, ô Araújo, como assim maiores e menores? Não é o contrário, não? Não, ó, tomem cuidado, que esse gráfico aqui ele tem uma pegadinha. Se você olhar no eixo X, o eixo das temperaturas, os valores aqui estão decrescendo, eles estão diminuindo para a direita, o que é muito fora do comum, né? Então pode ver, começa no 40 e termina no 16. Agora vamos ver as alternativas que a gente tem. A. Em temperaturas entre 36 e 40 graus Celsius, o corpo recebe mais calor do ambiente do que perde. Bom, entre 36 e 40 graus Celsius. É essa faixa aqui, ó. Essa faixinha tá aqui. Nessa faixa de temperaturas, o corpo está recebendo calor por radiação e convecção e está perdendo calor por evaporação. Só que se a gente olhar aqui, ó, o quanto que ele ganha por radiação e convecção, quanto que ele perde por evaporação, ele está perdendo muito mais do que ganhando. Então, a primeira afirmação é falsa.
Isso aqui, ó, alternativa a gente pode descartar. B. A temperatura de 20 graus Celsius, a perda de calor por evaporação é maior do que por radiação e convecção. Vamos lá, 20 graus Celsius. Tá aqui, ó. A perda de calor por evaporação é menor do que por radiação e convecção. Ah, mas o gráfico da evaporação não está mais em cima? Pois é, está mais perto do zero. Então, como o valor do calor trocado por radiação aqui em módulo é maior, quer dizer que o corpo perde mais calor por radiação e convecção do que por evaporação. Aqui, aqui, volta. Então, o B também a gente descarta. C. A maior perda de calor ocorre a temperatura de 32 graus Celsius. Será que a maior perda de calor que ocorre aqui é a 32 graus Celsius? A 32 graus Celsius, os dois processos produzem a mesma perda de calor. Mas se você pegar outras temperaturas mais baixas, como 16 graus Celsius, 20 graus Celsius, a soma dos calores perdidos acaba sendo maior. Então, a alternativa C está fora. D. A perda de calor por evaporação se aproxima de zero para temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Não é que é exatamente isso? Olha lá, ó. Para temperaturas inferiores a 20 graus Celsius, está aqui, ó, essa perda por evaporação vai se aproximando do zero. Pensar no seguinte também: abaixo de 20 graus Celsius a gente sua menos, né? E com menos suor você tem menos evaporação e menos perda de calor por esse processo. Então, essa é a correta. E aí, que só pode estar errada, fala para a gente que a temperatura de 36 graus não há fluxo de calor entre o corpo e o meio. Bom, a 36 graus não tem fluxo de calor por meio da radiação e convecção, porque o ambiente está na mesma temperatura que o seu corpo, mas ainda tem trocas de calor por meio da evaporação. E caramba, 36 graus é bem quente, né? E você vai suar bastante, com isso você vai perder calor por evaporação. Então, era um exercício bacana aí sobre as trocas de calor do corpo humano, mas era basicamente uma análise de gráfico. Beleza? Seguimos para o próximo. Olha, esse aqui é bacana, hein? Unicamp, segunda fase. É a segunda fase ou a primeira ainda? Vamos ver? Não, esse é a primeira ainda, tinha um parecido da segunda. Leve em conta os dados mostrados no gráfico abaixo referentes à temperatura da água T em função da profundidade D. Então, você tem aqui um gráfico bonitinho. E ele fala, ó, considere um volume cilíndrico de água cuja base tem uma área 2 metros quadrados. A face superior está na superfície, a uma temperatura constante TA, e a face inferior está a uma profundidade D. Profundidade D a uma temperatura constante TB, como mostra a figura. Então está aqui a figura, né? Essa aqui é a figura a qual ele se referiu. Na situação estacionária, nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, fluxo, por condução da face superior para a face inferior, é aproximadamente constante e dada pela lei de Fourier, aquela equação que a gente conhece, onde o K vale 0,6 watt por metro grau Celsius, que é a condutividade térmica da água. Assim, a razão TA-TB sobre D é constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrados no gráfico apresentado. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que na região de queda linear da temperatura da água em função de D, o fluxo é igual a quanto? Dado, se necessário, uso gravidade 10, π igual a 3, 1 atm igual a 10 a 5, não precisaremos de nada disso, obrigado. Temos que calcular o fluxo de calor aonde? Ó, eu não sei se você reparou, mas ele falou aqui, ó, três vezes em região da queda linear da temperatura. O que é isso, queda linear? É onde a temperatura cai de forma constante.
que é exatamente o que está mostrando para a gente esse tracejadinho aqui, ó. Ou seja, para você calcular o fluxo de calor, você só pode usar esses quatro primeiros pontos. Muita gente usa esse último ponto aqui, ó, porque ele tá bonitinho, né? Tá fácil de ler. Tá ali, ó, D igual a 7, a temperatura é 19 graus, tá lindo. Esse ponto tá gritando para você, me usa, me usa. Mas você não pode. Se você usar esse ponto, você vai chegar numa alternativa que vai estar aqui nas respostas, mas é uma alternativa errada, porque ele quer apenas na região de queda linear da temperatura. Então, olha só como tem que ficar atento, super atento na leitura do exercício. Quais pontos que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou pegar esse aqui na superfície, profundidade zero, e vou pegar também esse outro aqui, ó. Você pode escolher qualquer outro dos três que sobraram, mas vou pegar esse aqui que está bonitinho, a profundidade vale 2 metros e a temperatura aqui vale 19,25. Então, eu vou calcular agora esse fluxo, que é igual a condutividade multiplicado pela área, multiplicado pela diferença de temperaturas, T1 menos T2, dividido pela espessura D. Pronto. A condutividade, ele deu para gente, vale 0,6. Então, ó, 0,6. A área, ele também deu para gente, vale 2 metros quadrados. E a diferença de temperaturas, T1 menos T2, ó, é 19,3 menos 19,25. Eu vou colocar aqui, ó, 19,3 menos 19,25. Tudo dividido pela espessura, que é de quanto? Ó? De zero, que é a superfície, até 2, vai dar 2 metros. E aí, você já pode cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, e vai sobrar o fluxo de calor igual a 0,6 multiplicado por 19,3 menos 19,25, 0,05. E aí, fazendo essa continha, vai dar 0,03 watts. Exatamente o que temos na alternativa A. Olha só como que é louco esse exercício, né? A resolução dele é simples. É a mão na massa, né? As contas que você tem que fazer, elas são simples, não são complicadas. Mas a interpretação do exercício e a atenção que você tem que ter nos detalhes faz com que esse exercício não tenha um índice de acerto muito alto. É um índice de acerto mais baixo e a percepção do pessoal sobre ele é que é um exercício mais difícil. Mas não é. E voltamos para o Enem. Exercício 17, Enem 2019. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Galera, olha que bacana, ele está falando aqui que o calor trocado é proporcional a algumas grandezas. Nessa frase, basicamente, ele está dando para você a equação do fluxo de calor. O fluxo de calor que é igual ao calor por unidade de tempo, que é igual a K vezes A vezes a diferença de temperaturas T1 menos T2 dividido pela espessura do material. Essa equação está sendo fornecida nessa primeira frase. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A de 40 por 40 por 40 centímetros e B de 60 por 40 por 40,
de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 °C, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu, que derreteu no recipiente B, foi o dobro da massa que se fundiu no recipiente A. A razão entre as condutividades Ka sobre Kb é mais próxima de quanto? Bom, vamos lá, né? Vamos entender aqui o que ele quis dizer para gente. Quando ele fala que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A, ele está dizendo que a quantidade de calor que entrou no recipiente B é o dobro da quantidade de calor que entrou no recipiente A. É isso que ele está querendo dizer. Por quê? Na fusão, só para a gente lembrar, o calor é igual à massa vezes o calor latente. Como nos dois eu tenho a mesma substância, é o mesmo calor latente, e a massa que derreteu no B é o dobro, então o calor em B é o dobro do calor em A. E isso significa que o fluxo de calor através das paredes do recipiente B é o dobro do fluxo de calor através das paredes do recipiente A. Agora, usando a lei de Fourier, essa equaçãozinha aqui em cima, eu posso escrever, ó, condutividade em B vezes a área de B vezes a diferença de temperaturas para o recipiente B, dividido pela espessura das paredes de B, é igual a 2 vezes a condutividade de A vezes a área de A vezes a diferença de temperaturas dividido pela espessura. Tá, só que ele disse para você que as duas caixas têm paredes com a mesma espessura, então a gente cancela. As duas caixas têm gelo a 0 °C dentro e do lado de fora é o mesmo ambiente, então as variações, as diferenças de temperatura são iguais. E aí sobrou o quê? Sobrou condutividade de B vezes a área da caixa B igual a 2 vezes a condutividade de A vezes a área da caixa A. E como ele pediu Ka sobre Kb, se eu isolar isso, ó, Ka dividido por Kb, eu vou encontrar a área da caixa B dividido por 2 vezes a área da caixa A. Então, é isso que eu tenho que calcular. Só que eu preciso fazer um desenho aqui antes, ó. A caixa A é uma caixa cúbica que tem 40 por 40 por 40 centímetros. Aqui, ó, tem 40 por 40 por 40. E a caixa B é um paralelepípedo que tem quanto? 60 por 40 por 40. E cada uma das caixas tem 6 faces. Então, tem 6 faces, ó. A da frente e a de trás, a da direita e a da esquerda. E também tem as faces de cima e de baixo. No caso da caixa A, as 6 faces são iguais, então elas têm 40 por 40. Por isso aqui, ó, vai ficar embaixo, ó, 2 vezes, 6 vezes
40 por 40. Beleza? Por quê? Porque a gente tem 6 faces de 40 por 40 centímetros. E esse 2 já estava na nossa equação, está aqui. Para a caixa B, a gente tem duas faces, a da frente e a de trás, medindo 40 por 40, e quatro faces, são as laterais de cima e de baixo, medindo 60 por 40. Então aqui vai ficar duas vezes 40 por 40, mais quatro faces de 60 por 40. Como eu tenho 40 aqui em todos os termos, eu posso cortar, ó, 40 aqui em cima dos dois termos com 40 de baixo. E aí, fazendo a continha, sim, eu sei, não é a mais agradável do mundo, mas o Enem apronta umas dessas pra gente, né? O que que vai ficar? Ó, aí em cima eu tenho 2 vezes 40, 80. Mais 4 vezes 60, 240. Dividido por 2 vezes 6, 12. 12 vezes 40, 480. Então a gente tem no final das contas 320 dividido por 480. E quanto dá isso? Se eu simplificar aqui, ó, cortar um zero em cima, outro zero embaixo, 32 sobre 48, os dois eu posso dividir por 4. Então 32 sobre 4 vai dar quanto? 32 sobre 4 vai dar 7, não, 8. Bugou aqui, 8. E 48 sobre 4, 12, tá certo? Isso aqui vai dar 0,75. Então, 0,75. Temos isso? Temos. Alternativa C. Beleza? É 0,75? Não, que 0,75? Desculpa, desculpa, desculpa. Volta, volta, não é 0,75 que nada. Porque isso aqui, se eu simplificar, faltou simplificar mais uma vez, né? Por 4 de novo, vai dar 2 terços, né? Então, 2 terços não é 0,75. 2 terços é 0,66, né? Uma dízima periódica, ou 0,67. Ai, Araújo não me apronta uma dessas, rapaz. Então, isso aqui é aproximadamente 0. Coisa feia que ficou. 0,67. Aí sim, né? Não vai marcar 0,75, não vai vacilar que nem eu, não. O 18 da Unicamp 2023, segunda fase, fala que a Antártida possui centenas de lagos subglaciais, ou seja, abaixo do solo e do gelo que recobre o continente. Recentemente, lá foi descoberto um aquífero de grandes dimensões. Considere um lago de área horizontal 50 quilômetros quadrados e dimensão vertical y igual a 12 metros, coberto por uma camada de gelo de espessura 5 metros. A água líquida do lago encontra-se na temperatura do seu ponto de fusão, 0 °C, e o ar imediatamente acima do gelo está na temperatura de menos 15 graus. A densidade da água líquida é 1 grama por centímetro cúbico e uma caloria vale aproximadamente 4 joules. Aí você tem aqui a representação, né, o gelo ali, o lago embaixo, e o que, que ele pede? O A, ele não é exatamente sobre trocas de calor, sobre propagação do calor. Ele é sobre a aula anterior, que vai falar sobre mudança de estado físico. Ele fala assim, ó, para congelar a água é preciso retirar calor dela. O calor latente de fusão-solidificação da água é 80 calorias por grama. Qual é a quantidade de calor que deve ser retirada para congelar completamente o lago, mantendo-se a temperatura do lago a 0 °C? Bom, vamos fazer esse cara direto. A gente sabe que a quantidade de calor, tá? E- tá?
Agora sim, a gente sabe que a quantidade de calor necessária para congelar uma certa massa de água é igual a m vezes L, né? Massa vezes calor específico latente. A gente sabe qual é o calor específico latente de congelamento ou de fusão da água, mas eu não sei qual é a massa de água que eu tenho nesse lago. Deve ser uma coisa muito grande, né? O que eu sei é a densidade. Ó, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que eu vou fazer? Aqui vai ser meio complicado, mas vamos lá, coragem. A massa de água é igual à densidade que ele deu, deixa eu chamar de ρ também, igual ele chamou, multiplicado pelo volume. E o volume é igual à área da superfície multiplicado pela altura. Né? Pensa no volume como um prisma, no lago como um prisma. E o grande problema aqui são as unidades de medida, porque a densidade está em grama por centímetro cúbico. A área está em quilômetros quadrados e a altura está em metros. Bom, essa altura, para passar de metros para centímetros, ok, é de boa, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 12 metros, isso aqui é a mesma coisa que 12 vezes 10 elevado a 2 centímetros, porque cada metro tem 100 centímetros. Mas e a área? A área é igual a 50 quilômetros quadrados. Como que eu passo de quilômetro quadrado para centímetro quadrado? Vem comigo. Você não precisa decorar essa transformação. Você só precisa saber como que passa de quilômetros para centímetros. Bom, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? 10 elevado a 3 metros. Só que cada metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros ou 10 elevado a 5 centímetros. Vai falar Araújo, mas ele quer transformar a área. Eu sei. O que eu vou fazer agora é pegar essa igualdade aqui, ó, que eu escrevi, e como eu quero transformar a área, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. E aí, olha que bonito que aparece. 1 quilômetro quadrado é igual 10 elevado a 5 ao quadrado é 10 elevado a 10 centímetros quadrados. Então, se 1 quilômetro quadrado é 10 a 10 centímetros quadrados, 50 quilômetros quadrados equivale a 50 vezes 10 elevado a 10 centímetros quadrados. Beleza? E aí, a massa de água que a gente tem nesse lago é igual à densidade. Densidade é 1, né? 1 grama por centímetro cúbico, multiplicado pela área, 50 vezes 10 elevado a 10, multiplicado pela altura, que é 12 metros, ou 12 vezes 10 a menos 2. A menos 2 não, a mais 2 centímetros. 12 mesmo, isso aí. E aí, fazendo essa continha, a gente tem a massa de água no lago igual a 1 vezes 50, 50, 50 vezes 12, 600, vezes 10 elevado a 10 mais 2, 12, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 14 gramas. E deixa em gramas mesmo? Deixa. Porque o calor latente que ele deu para gente, ó, foi 80 calorias por grama. Então, deixa em gramas mesmo. E aí, esse calor necessário, M vezes L, vai ser 6 vezes 10 elevado a 14 multiplicado por 80. 6 vezes 80 dá 480.
Então fica 480 vezes 10 elevado a 14, que é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 elevado a 16 calorias. Bastante coisa, hein? Mas também, imagina, para congelar um lago inteiro de 50 quilômetros quadrados, haja calor, né? Mas tá aí, ó, tá feito 4,8 vezes 10 a 16 calorias, ou 480 vezes 10 a 14. Agora vamos para o B. A quantidade de calor que, conduzido da água do lago para o ar no intervalo de tempo ΔT, através de uma área A, obedece à relação Q sobre ΔT vezes A igual a K sobre D vezes a temperatura da água menos a temperatura do ar. Se você olhar direitinho, essa é a equação do fluxo de calor, a lei de Fourier, que ele só escreveu diferente. Sendo K 2,2 watt por metro grau Celsius a condutividade térmica do gelo. Calcule a potência conduzida através de toda a área A acima do lago. Bom, potência. O que que ele está chamando de potência que a gente também pode chamar de fluxo de calor? Potência é o calor por unidade de tempo. Se você olhar a equaçãozinha que ele deu, você tem aqui, ó, calor por tempo. Para chegar na potência, você tem que pegar essa área que está aqui embaixo, ó, e passar ela multiplicando para o lado direito da equação. E aí você vai chegar em calor sobre tempo, que também é o fluxo, igual a condutividade vezes a área vezes a temperatura da água menos a temperatura do ar, dividido pela espessura do gelo. A condutividade, quanto que vale? 2,2, tá aqui, ó, ele deu para gente 2,2 watt por metro grau Celsius. A área, a gente calculou aqui em cima, 50 quilômetros quadrados. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar em quilômetros quadrados, centímetros quadrados. Vamos ver o seguinte, ó. A condutividade, repara que ela está aqui em watt por metro grau Celsius. Então tem que passar essa área agora para metros quadrados. Deixa eu colocar aqui, ó. 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3 metros. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, a gente conclui que 1 quilômetro quadrado é igual a 10 elevado a 6 metros quadrados. Então, a área vai ser 50 vezes 10 a sexta. A diferença de temperaturas é zero. Menos 15, zero da água menos 15 do lado de fora. Tudo isso dividido pela espessura do gelo, que é 5 metros. E aí, fazendo as continhas, o que que vai acontecer? Bom, 50 dividido por 5 dá 10. 10 multiplicado por 2,2 dá 22. Então fica 22 vezes 10 elevado à sexta, multiplicado por zero menos 15, 15. E 22 vezes 15 dá 330. Então a gente tem 330 vezes 10 elevado a 6 watts. Eu posso deixar assim mesmo, mas fica mais bonitinho se eu escrever como 3,3 vezes 10 elevado a 8 watts. Resolvido, tá aí, ó. Item A, 4,8 vezes 10 a 16. Item B, 3,3 vezes 10 elevado a 8 watts.
E a Unicamp sempre explorando transformação de unidades de medida, né? Bom, vamos lá para o penúltimo da lista, o 19. Com as frequentes reduções de temperatura no sul do Brasil, consumidores passam a procurar por aquecedores elétricos. Dentre os diversos modelos de aquecedores disponíveis, destacam-se os termoventiladores cerâmicos ou halógenos. De modo a manter um ambiente aquecido a 20 graus Celsius, um consumidor faz uso de um aquecedor elétrico de 2.000 watts. Suponha que a temperatura é uniforme através de toda a sala e que o calor é cedido para o meio externo unicamente devido à presença de uma janela de vidro de 1 metro quadrado e de 10 milímetros de espessura. Sabendo que o vidro apresenta uma condutividade térmica típica de 0,2 caloria por segundo centímetro vezes metro, e que para efeito de cálculo uma caloria vale 4 joules, a temperatura no meio externo à sala, em graus Celsius, é igual a quanto? Bom, vamos lá. Se ele precisa de um aquecedor de 2.000 watts para manter a temperatura da casa constante, quer dizer que o calor perdido através da janela tem um fluxo também igual a 2.000 watts, 2.000 joules por segundo. Só que como a condutividade térmica está em caloria por segundo centímetro grau Celsius, eu vou transformar esses watts em calorias por segundo. Então, deixa eu começar por esse ponto. Ó. A potência é igual a 2.000 watts, é a mesma coisa que 2.000 joules por segundo. E aí, galera, se uma caloria vale 4 joules, ou 4 joules vale uma caloria, 2.000 joules é a mesma coisa que 500 calorias. Eu tenho que dividir isso aqui por 4 para chegar em calorias por segundo. E 2.000 dividido por 4 dá 500 calorias por segundo. E aí, pensando agora no fluxo de calor, o fluxo é igual a condutividade vezes a área, vezes a temperatura, vou chamar de temperatura interna, menos a temperatura externa, sobre a espessura da janela. Tá, o que que a gente vai fazer aqui? O fluxo, como eu disse, tem que ser igual à potência do aquecedor, né? Porque se ele só está mantendo a temperatura constante, ele só está repondo o calor que é perdido através da janela por condução. Então, no lugar do fluxo, eu coloco 500, ou 5 vezes 10 elevado a 2. A condutividade é 0,2. A área é 1 metro quadrado. A temperatura interna é 20 graus Celsius, tá aqui, ó, 20 graus. A temperatura externa é o que eu quero saber. E a espessura da janela é de 10 milímetros. Mas eu vou passar para metros porque o metro é o que aparece aqui na condutividade. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. O que que a gente faz aqui? Esse 10 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 a menos 2, né? Então, isso aqui, ó, é 10 a menos 2. Eu passo para cá, para o lado esquerdo da equação, multiplicando. E quando eu fizer 10 a menos 2 vezes 10 a 2, os dois vão se cancelar, né? Vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 2 igual a 0,2 vezes 1, 0,2, multiplicado por 20 menos t. 10 a 2 com 10 a menos 2, como eu disse, a gente cancela. O 0,2 passa dividindo, então vai ficar 5 dividido por 0,2 igual a 20 menos t.
E quanto que dá 5 dividido por 0,2 é 50 por 2, 25. Então, 25 é igual a 20 menos T, ou seja, a temperatura externa TE é igual a 20 menos 25, só pode ser menos 5 graus Celsius. Bem frio. Alternativa A. Certinho? E finalmente chegamos aqui no último exercício da lista, esse aqui da AFA 2025, que diz o seguinte: no alojamento de um cadete está presente uma janela de vidro cuja condutibilidade térmica é 0,8 watts por metro vezes Kelvin. Em dias de inverno, observa-se uma diferença pequena entre as temperaturas dos ambientes interno e externo a esse alojamento. Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar essa diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, conforme a ilustração a seguir. Então a gente tem ali, ó, a temperatura externa de um lado, a interna do outro, e você tem o vidro e o isopor. Essa placa de isopor tem condutibilidade térmica de 4 watts por metro vezes Kelvin e possui área e espessura idênticas à da janela de vidro. Então, aqui, ó, área e espessura idênticas às da janela de vidro. Após atingir o regime estacionário, o cadete aferiu a temperatura da superfície do vidro em contato com o ambiente externo e encontrou 5 graus Celsius. E a temperatura na superfície do isopor em contato com o ambiente interno estava 26 graus Celsius. Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicularmente à superfície do isopor e da janela de vidro, a temperatura T em Kelvin na interface entre o vidro e o isopor vale quanto? Bom, vamos lá. A gente tem de um lado a temperatura interna, do outro a temperatura externa e no meio temos a temperatura T. O calor, ele está passando da parte interna para a parte externa, né, do mais quente para o mais frio. E como o calor não pode sumir, desaparecer, a energia não pode, né, sumir do nada, o mesmo fluxo que você tem através do isopor, você vai ter através do vidro. Então você vai ter exatamente o mesmo fluxo pelo isopor e pelo vidro. Pensando nisso, eu começo a resolução igualando esses fluxos. Ó. Fluxo no isopor é igual ao fluxo no vidro. O fluxo através do isopor é igual à condutividade do isopor multiplicado pela área, multiplicado pela diferença de temperaturas. O isopor tem de um lado a temperatura interna e do outro lado a temperatura da interface T que eu quero descobrir. E a espessura dele eu vou chamar de L. Para o vidro, eu tenho a condutividade do vidro vezes a área. A diferença de temperaturas aqui vai ser da interface menos a temperatura externa, que é sempre a maior menos a menor, dividido pela espessura do vidro. E aí, galera, ele falou pra gente que o isopor tem a mesma espessura e a mesma área que o vidro, por isso eu estou cortando a área e a espessura dos dois lados. A condutividade do isopor vale 0,4. Vai ficar aqui, ó, 0,4 multiplicado pela temperatura interna, 26 graus Celsius, menos T, igual à condutividade do vidro, que é 0,8, multiplicado pela temperatura externa da interface T, menos a externa, que é 5 graus Celsius. Para facilitar a minha vida, eu já posso passar esse 0,4 dividindo para a direita, e aí vai ficar assim, ó, 26
menos T igual a 0,8 sobre 0,4. 2 multiplicado por T menos 5. Faz uma distributiva bonitinha. 26 menos T é igual a 2T menos 10. E aí você passa esse 10 somando da esquerda, vai dar 36. O T soma com 2T, 3T. E, finalmente, a temperatura da interface é igual a 36 dividido por 3, 12 graus Celsius. Olha que maravilha! Então, toda vez que você tiver dois materiais dessa forma, um junto com o outro, o segredo do exercício é você fazer isso, você igualar o fluxo de calor através dos dois, pensando que o calor, que é uma forma de energia, não pode desaparecer. E aí, 12 graus. Opa, só que ele pediu em Kelvin, né? Tem que passar essa temperatura para Kelvin. Lembrando que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Isso vai dar 12 mais 273, 285. Nossa, que feio ficou esse carro. Vamos tentar de novo. Melhorou um pouquinho, 285 Kelvin. Alternativa C. Você pode até perguntar, o Araújo, mas, cara, como na condutividade você tinha Kelvin, você não precisava transformar antes a temperatura para colocar na equação? E a resposta é não, por quê? Na equação, o que entra é diferença de temperaturas. E a diferença de temperaturas, lembra, é igual em Kelvin e Celsius. Variação, diferença, nessas duas escalas é sempre igual. E com isso, meus queridos, fechamos a nossa lista. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Pronto. Terminamos essa lista de propagação no calor. Esse aqui é um tipo de assunto bacana. Eu gosto bastante dele e, como você deve ter percebido, cai muito no Enem. Então, o Enem adora esse assunto, cobra bastante. Fique atento, faça bastante exercício, estude bem, que garante alguns pontinhos no Enem. Certinho? Bom, agora as próximas aulas vão mudar um pouco, né? Agora a gente vai começar a falar sobre os gases perfeitos. Então vai lá, assiste direitinho, faz exercício, vai para a lista e já sabe como é que funciona, né? Um abraço!